Graça e paz, queridos irmãos. Eu estou diante de um grande desafio aqui, que é tratar em um único vídeo a respeito de 3 assuntos importantíssimos e que têm causado muita polêmica no meio evangélico e principalmente pela internet. E eu quero então falar a respeito do batismo nas águas, da ceia do Senhor e do dízimo. É bem verdade que eu já falei a respeito disso em outros vídeos, mas eu reconheço que são vídeos muito longos, mas eles são muito longos justamente porque eu os trago com muita base bíblica. Então nós temos que ir devagar nesses assuntos, não é? Mas neste vídeo aqui, eu quero ir direto ao ponto, respondendo como se dá na prática essas 3 questões no nosso ministério. Então esse vídeo é especialmente importante para os irmãos que estão se unindo ao nosso ministério, à Igreja Bíblica Cristã, e que estão formando congregações em suas cidades. É maravilhoso que isso esteja acontecendo, mas é muito importante que nós sejamos unânimes no entendimento dessas questões. E para que haja unanimidade entre nós, a única forma disso acontecer é nós sermos bíblicos, ou seja, nos voltarmos para as Escrituras. E, obviamente, nós encontramos, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, como é que a igreja cristã, pastoreada pelos apóstolos, lidava com estas questões. Então eu quero lembrar você que o nosso ministério ele se propõe ser bíblico. E é por isso que nós temos como nome Igreja Bíblica Cristã. Não que façamos de um nome uma idolatria ou coisa parecida. Nós temos esse nome apenas como uma referência. Nós sabemos que a igreja não se limita a uma denominação, não se limita a um templo feito por mãos de homens. A igreja somos nós, o corpo de Cristo em toda a terra, que se reúne em congregações. Nós precisamos estar unidos, precisamos dessa convivência para uma mútua edificação em Cristo. Então, queridos irmãos, bem de uma forma bastante aqui cautelosa, eu quero tratar desses assuntos. Peço a sua máxima atenção. Como são 3 assuntos, eu vou começar com aquele que eu considero o mais polêmico de todos, embora não seja o mais importante, mas na minha opinião é o mais polêmico, que é a questão do dízimo. Bom, eu queria lembrar a todos que na página da Igreja Bíblica Cristã, igrejabiblicacristã.org, nós já temos lá uma página, ou melhor, dentro do site da igreja, que é igrejabiblicacristã.org, nós temos uma página que é para resposta a perguntas que recebemos. Então, entrando no site, você clica no menu à direita, e fica no alto à direita, e aí você vai encontrar 3 seções. Conheça-nos, aí depois a seção Edifique-se, e finalmente a seção Envolva-se. Na seção Conheça-nos, você vai ter ali a opção Igreja Sede, que tem o endereço e dias de culto da Igreja Sede no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Depois, Congregações, que são os endereços das congregações que têm se formado unidas a esse ministério. Depois, a opção Sobre Nós, a opção Nossa Proposta, a opção Nossa História e, finalmente, Perguntas. Clicando em Perguntas, uma das perguntas é: qual a posição de vocês a respeito do dízimo? Então eu vou ler aqui o que nós respondemos, apenas para me facilitar aqui nesse vídeo. Nós já temos a resposta no site, embora eu relendo isso aqui, eu sinta um desejo de melhorar essa resposta, ok? Então eu já vou até adiantar aqui no vídeo que melhoramentos seriam esses. Vamos lá. A resposta que está escrita no site é a seguinte: a entrega do dízimo é uma prática que se consolidou
ao longo dos séculos na igreja cristã. Então vamos dar uma pausa aqui. Portanto, se trata, meus irmãos, de uma tradição na igreja evangélica. A prática do dízimo é uma tradição. Ela não é um ensinamento dos apóstolos. Não é, por exemplo. Tá? Então, voltando aqui. E que, prosseguindo no texto, e que recomendamos apenas para quem não deseja ofertar menos do que deveria. E o próprio texto vai explicar a respeito disso. A prática do dízimo é uma forma de nos protegermos da avareza e da ganância, além de assegurar os recursos necessários para a evangelização. E daí eu acrescentaria aqui nesse texto, para a evangelização e o cuidado com os irmãos em Cristo mais carentes, aqueles que estão necessitados de ajuda. Prosseguindo. No entanto, a entrega do dízimo deve ser um ato espontâneo. Agora vejam bem, como a pergunta se refere ao dízimo, então a resposta está se referindo àqueles que querem praticar o dízimo. Então, repetindo, para aqueles que querem praticar o dízimo, a entrega do dízimo deve ser um ato o quê? Espontâneo, realizado por amor e não por constrangimento. Ensinar o dízimo como doutrina cristã obrigatória é um equívoco, pois o dízimo nem sequer é mencionado no livro de Atos e nas epístolas. Isso decorre pela mesma razão de a guarda do sábado não ser também ensinada no Novo Testamento. Ambas eram ordenanças pertencentes à velha aliança, limitada aos judeus, estando os convertidos gentios não judeus totalmente livres disso. E aí nós encontramos aqui uma referência, Atos capítulo 15, versículos 19 e 20. Agora leiam todo o capítulo 15 de Atos, para um melhor entendimento a respeito disso. Aqueles que realmente seguem a Cristo desejarão ofertar muito além do dízimo. Desejarão, é algo que acontece em nós. Vem de dentro, não vem de fora, vem de dentro. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quem já participou dos cultos na igreja sede já percebeu que nós não temos um momento para recolhimento de contribuição. Nós não recolhemos ofertas, dízimos, nada disso. Nem sequer procuramos tocar no assunto nos cultos. Aqueles que já participaram sabem disso. Então, como é que é feito isso? Simplesmente existe no nosso local de culto uma caixa de coleta da contribuição. Então, os irmãos espontaneamente, seja no início do culto, ou antes do culto, ou depois que o culto termina, ou no meio do culto, embora não seja aconselhável, né, no meio do culto, mas os irmãos colocam ali a contribuição que quiserem. E, olha, nós não temos que falar sobre isso, porque uma vez que pregamos o evangelho genuíno, bíblico, há uma conversão verdadeira. E essa conversão gera nos verdadeiros cristãos, naqueles que realmente são uma nova criatura em Cristo, porque nasceram de novo mediante o poder regenerador do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, gerado nesses irmãos o desejo de contribuir. É algo espontâneo, é algo que acontece naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, pelo poder do Espírito Santo. Então, prosseguindo aqui, aqueles que realmente seguem a Cristo desejarão ofertar muito além do dízimo, a fim de que não faltem recursos para se promover a pregação do Evangelho, o ensino de Cristo, o sustento dos que se dedicam integralmente a isso e a ajuda aos necessitados. E então encontramos algumas referências aqui. Atos capítulo 4, versículos 34 e 35, capítulo 6, versículos de 1 a 4, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 8, e primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18.
Estas são apenas algumas referências relativas a essa questão. E aí o texto aqui se conclui dizendo: Barnabé foi um bom exemplo de cristão que ofertava muito além do dízimo. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Bom, nós não sabemos se ele fazia isso sempre, mas pelo menos em uma ocasião nós encontramos o fato de que ele vendeu uma propriedade, uma herdade, e trouxe todo o valor, o dinheiro, e colocou aos pés dos apóstolos. Agora vejam que interessante. Não colocou nas mãos dos apóstolos, colocou aos pés dos apóstolos. O que significa isso? Significa que os apóstolos dariam a direção do que seria feito com aquela quantia que foi entregue. Este é o significado do termo aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não se enriqueciam com o valor que recebiam. Por isso é que quando aquele que pedia esmola à porta do templo pediu a Pedro e João que lhe desse alguma coisa, a resposta de Pedro e João, que eram apóstolos, foi: não temos prata nem ouro. Ora, então aquela quantia que era entregue não ficava de posse dos apóstolos, pelo menos não para que eles se enriquecessem. Na verdade, eles viviam apenas com o necessário para comer, para se vestir e, obviamente, para fazer a obra missionária, né? Para fazer as viagens, enfim. Então, é completamente errado que alguém que esteja pastoreando uma congregação se enriqueça com a contribuição que os irmãos estão entregando. Agora, não é errado que alguém que de fato está completamente dedicado à obra de Deus, pastoreando uma congregação, não é errado que esta pessoa seja sustentada pelas contribuições da congregação. Agora, isto só é necessário quando a congregação ela é grande e aí não há mais como o pastor conciliar o trabalho secular com o pastoreio das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando que o pastorado é um chamado de Deus. Eu quero aproveitar esse momento também para dizer que as congregações, quando elas se formam, na sua primeira fase, elas ainda não têm um pastor local, mas numa segunda fase haverá esse pastor local. Agora, os irmãos que eu coloquei para que estivessem se responsabilizando pela condução do culto e para que estivessem em contato comigo, não necessariamente eles são o pastor da igreja, ok? Então, numa primeira fase, enquanto eu não impuser as mãos sobre os irmãos que forem eleitos para pastorear as congregações, por enquanto, não há ainda um pastor local nestas congregações. Então, questões como essa, sobre dízimo, sobre batismo nas águas, sobre ceia do Senhor, tratem diretamente comigo por enquanto não houver um pastor local. E outras questões também, outras dúvidas também que acontecerem. Eu não coloquei ninguém ainda nessas congregações onde não houve uma consagração perante a congregação, não coloquei ninguém como pastor destas congregações. Eu quero explicar isso. Isso vale para as congregações que já se formaram e que estão na fase inicial e também para as congregações que estão se formando, é claro, ok? Então eu gostaria de lembrar isso aqui. Agora existem já congregações com pastor local, né? Eu não vou mencioná-las aqui, até porque eu espero que esse vídeo fique por muito tempo na internet e aqueles que o assistirem daqui a algum tempo, meses, anos, certamente nós já teremos muitas congregações com pastores locais até lá, se Deus assim nos permitir. Mas prosseguindo, queridos, então, a respeito do dízimo, eu já, aliás, aqui no finalzinho, temos outras perguntas também, mas aí vocês confiram lá no site da igreja, ok? Eu gostaria de mostrar também que eu tenho um vídeo mais pormenorizado a respeito da questão do dízimo. O título do vídeo é A Questão do Dízimo. E assim como eu vou colocar na descrição do vídeo, aqui embaixo,
e no comentário em destaque o link para o canal, o site da nossa igreja, eu deixarei também o link para todos os vídeos que eu estou mostrando aqui neste vídeo, ok? Então, por exemplo, o vídeo A Questão do Dízimo é um vídeo que tem 1h26 e é justamente o resumo de um estudo mais completo que eu já havia feito no ano de 2017. E esse estudo são 4 aulas e eu criei uma playlist para essas 4 aulas e o nome da playlist é Estudo Completo sobre Dízimos e Ofertas. Você encontra essa playlist no canal A Deus Toda a Glória, bem como também o vídeo A Questão do Dízimo. Nessa playlist existem 4 vídeos com o título A Contribuição Cristã. Então nós temos ali a Contribuição Cristã parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Tudo isso faz parte da playlist Estudo Completo sobre Dízimos e Ofertas. Então, se você não ficou satisfeito com o que eu falei sobre dízimo, fazendo a leitura do que está no site da nossa igreja, então assista o vídeo A Questão do Dízimo, que é um vídeo de 1h26. Se você não ficou ainda satisfeito com o que está dito nesse vídeo, então confira os 4 vídeos a respeito do assunto, a contribuição cristã. Agora, de uma forma mais prática, falando para as congregações que estão se formando, que já se formaram. Bom, assim como na sede nós temos uma caixa coletora, na qual os irmãos espontaneamente colocam a contribuição para ajudar na obra missionária, na obra evangelística, na obra de assistência aos necessitados. Da mesma forma, nas congregações é necessário que haja também uma caixa coletora. Pode ser uma pequena caixa, bem pequena, não precisa ser uma coisa grande, exagerada, uma caixa onde se coloque nela o valor, os irmãos coloquem nela a contribuição. Agora, quem faz a contagem disso? Bom, é importante que em cada congregação haja pelo menos 2 irmãos que sejam irmãos que demonstrem que são realmente convertidos, que amam o Senhor, não podem ser pessoas da mesma família, de preferência não é bom que seja alguém também da família do pastor entre estas 2 pessoas, e estas 2 pessoas serão o que nós chamamos de tesoureiros. Esses tesoureiros, no final de cada culto, de cada reunião, eles vão fazer a contagem do que entrou ali da arrecadação, vão anotar num livro caixa e o destino desse valor, quando houver um pastor local, o pastor local vai definir a destinação das contribuições. Enquanto isso não acontecer, a congregação ela pode fazer algumas perguntas entre os irmãos, como por exemplo, amados, nós temos, por exemplo, um dos tesoureiros ou os 2 se reportam à congregação e dizem: olha, nós temos uma certa quantia à disposição da igreja e o que faremos com esse valor? Né? O que faremos com ele? Bom, algumas congregações precisam pagar um local para se reunirem. Então, evidentemente, para que a congregação continue se reunindo nesse local, toda semana ou todo mês, seja como for feito o pagamento, tem que se separar esse valor. Né? Isso é evidente. Mas eu me refiro ao que sobrar disso, e eu espero que sobre bastante. Né? Então, a pergunta é: existe entre nós alguém necessitado? Bom, é constrangedor perguntar isso na congregação. Então, se porventura os tesoureiros souberem de alguém em necessidade, podem comunicar ao pastor local, ou comunicar, enquanto não houver esse pastor local, comunicar a mim mesmo, ou então a algum pastor que eu vou definir como alguém para estar à distância orientando a nova congregação até que tenha um pastor local,
porque como estão havendo agora muitas congregações, eu não posso dar conta de tudo. Então, outros pastores auxiliares desse ministério, homens de confiança, porque são realmente convertidos e provados no ministério pastoral e aprovados, estes estarão também me ajudando a orientar as congregações novas, enquanto elas não tiverem um pastor local. Mas, não havendo pastor local, se alguém da tesouraria souber de alguém em necessidade, entre em contato com o pastor que está orientando, o pastor da igreja sede, e então nós vamos, claro, autorizar que se ajude essa pessoa, né? Com mantimento, ou compra de algum medicamento, ou alguma outra situação que requeira uma assistência, ok? Então, em primeiro lugar, como diz a palavra de Deus, os domésticos da fé. É claro que todos nós conhecemos alguém que não é da nossa congregação, do nosso ministério, que está em necessidade. Agora, em primeiro lugar, nós temos que ajudar os da casa, ajudar os irmãos em Cristo. E temos que lembrar também que as contribuições, elas também são para a obra missionária, para nós ajudarmos no evangelismo, né? Então, com esse valor, nós devemos comprar Bíblias, devemos comprar folhetos ou mandar fazer folhetos personalizados, devemos investir no evangelismo, devemos investir em missões e, se a congregação crescer muito, se tornar com uma grande quantidade de ovelhas de Cristo e o pastor local começar a ter dificuldade para conciliar o trabalho secular com o pastoreio das ovelhas, então nada mais justo que esse pastor ser mantido pela igreja, desde que a igreja concorde com isso, e haja também um salário pastoral para esse pastor, ok? Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar isso. Eu pretendo colocar no papel também, mas com esse vídeo eu espero já tirar algumas dúvidas. Então, a destinação da contribuição está bem explicada nesse vídeo aqui, a questão do dízimo. O destino, qual é o destino da contribuição? Assim como está explicado também no vídeo de número 4, na parte 4 do vídeo, a contribuição cristã, ok? Então, a contribuição como já disse aqui no próprio site da igreja, né? A contribuição é para a pregação do evangelho, para o ensino de Cristo, para se promover a pregação do Evangelho, o ensino de Cristo, o sustento dos que se dedicam integralmente a isso, e aqui, é claro, também estão incluídos os missionários, e a ajuda aos necessitados, começando por quem? Começando pelos irmãos em Cristo, ok? E se sobrar, nós podemos ajudar também aqueles que não são irmãos em Cristo, tá? Agora, quando formos ajudar, nós vamos perguntar, você é dizimista? Mas é claro que não. O dízimo nem sequer é mencionado no livro de Atos, nem nas epístolas. Então, nós não temos que constranger ninguém. Esteja aquela pessoa contribuindo ou não. Se ela está precisando de ajuda e podemos ajudar, temos que ajudar. Ok, amados? Agora, assim como isso era feito via apóstolos, ou seja, a contribuição era entregue aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos estavam ali exercendo a função que no Antigo Testamento era a dos levitas. Da mesma forma, a contribuição ela tem que ser via igreja, a contribuição cristã. Então, não é uma decisão minha, é uma decisão do corpo de Cristo o que se fazer com as contribuições que estão entrando. E quando houver um pastor local, o próprio pastor local tem autonomia para decidir a esse respeito, ok? Então, vamos lá. Segunda questão aqui, sobre a ceia do Senhor. Muito bem, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que é um estudo de 1h38 sobre a ceia. E para que esse vídeo tivesse um número maior de visualizações, eu coloquei o título A Verdade sobre a Ceia do Senhor. É imprescindível que você assista esse vídeo, ok? Eu recebi algumas críticas em comentários de alguns irmãos que não compreenderam por que eu
estive também me valendo, além dos textos bíblicos, eu estive também me valendo de registros históricos a respeito da ceia do Senhor. E o motivo foi para provar que após o período apostólico, ou seja, após o livro de Atos, a ceia do Senhor ela continuou sendo ministrada entre os primeiros cristãos. Eles não pararam de realizar a ceia. E onde está a ceia no livro de Atos? Ela é chamada no livro de Atos de o partir do pão. Então, por exemplo, Atos capítulo 2 nos diz o seguinte, Atos capítulo 2, versículo de número 42. Aliás, esse é um versículo muito importante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Vejam que interessante, o partir do pão ele é aqui enfatizado. Vejam que já havia sido falado sobre comunhão e em seguida se fala sobre o partir do pão, que acontece na comunhão e nas orações. Então, o partir do pão era algo constante, tanto é que é dito no versículo 46, que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse partindo o pão em casa é a ceia do Senhor, que não tinha como ser praticada em um grande número de irmãos, né, que se reuniam no templo. Então, em grupos menores, se fazia a ceia do Senhor, que no livro de Atos é chamada de o partir do pão, ok? Inclusive, nós temos aquele relato de Eutico, eu não vou talvez encontrar aqui agora rapidamente, não me lembro agora qual capítulo foi, me deu um branco aqui, mas se eu encontrar, eu vou ler aqui para vocês. Quando Paulo ele se demorou na sua pregação e Eutico caiu da janela. Vocês lembram disso? E é dito que, aqui achei, Atos capítulo 20, quando Paulo entrou, veja bem, o que diz o texto? Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Isso aqui é a ceia do Senhor. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou o discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, aí vocês conhecem a história, né? E no versículo 11 diz o texto, e subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então vejam que eles fizeram ali, tiveram aquele momento de o partir do pão, que é a ceia, onde eles ceavam mesmo. Não era um ritual. Então, como é a nossa ceia no nosso ministério? É um momento de comermos juntos. E como isso é feito? Bom, na igreja sede, e eu espero que as congregações sigam o nosso exemplo, né, porque somos um só ministério, e em 17 anos nós aprendemos muito, então se espelhem em nós. Como é que nós fazemos na sede? A cada primeiro domingo do mês, agora vocês podem fazer isso mais vezes ao mês, na sede nós fazemos assim, ok? Vocês podem fazer isso mais vezes durante o mês. Não é preciso fazer apenas uma vez no mês e muito menos apenas uma vez no ano, porque algumas pessoas confundem a ceia do Senhor com a Páscoa. Olha, a ceia não é a Páscoa, ok? Se fosse para nós celebrarmos a Páscoa, teríamos que celebrar todas as demais festas judaicas. Mas este assunto foi tratado em Atos 15 e não é para nós seguirmos nada disso. Os apóstolos não ensinaram que deveríamos celebrar as festas judaicas e entre elas está a Páscoa. A ceia foi realizada sim durante a festividade da Páscoa, mas ela não é a Páscoa. Durante essa festividade, o Senhor
ergueu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois que comeram, ergueu o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos e fazei isto em memória de mim. E todos beberam do cálice. Então, durante a ceia, durante esse momento em que estamos comendo, há a apresentação do pão e do cálice. Então, o pão e o cálice, na sede, nós compramos com o dinheiro da contribuição, que sai da tesouraria. Agora, os irmãos, eles trazem de casa, cada um, algo de comer, para que para que todos venhamos compartilhar. Bom, como a nossa ceia é domingo de manhã, então nós tomamos um café da manhã juntos. Então, um traz pão, outro traz um bolo, outro traz algo para se colocar no pão, queijo, presunto ou coisa parecida. Outro traz uma torta, outro traz café com leite, chocolate quente, e assim por diante, né? Enfim, e outros trazem frutas, e aí nós temos um café da manhã juntos. E esse café da manhã inicia-se com a apresentação do pão e do cálice. E aí nós prosseguimos nessa confraternização. Só que essa apresentação do pão e do cálice se dá depois de nós estarmos reunidos já tendo feito uma oração, tendo cantado louvores e ouvido uma palavra em memória, que traz uma mensagem em memória do que Jesus fez por nós. Olha, outro dia eu li um comentário nesse vídeo aqui, se não me engano, a verdade sobre a ceia do Senhor, onde alguém disse, em memória, mas Jesus não está morto, ele está vivo. Sim, ele está vivo, mas o próprio Senhor Jesus foi que disse, fazei isto em memória de mim. Então, em memória daquele que morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós não estamos lembrando de alguém que está morto, lembramos de alguém que ressuscitou. Ou seja, alguém que morreu por nós, que pagou um alto preço pela nossa salvação e que nos dá poder para que nós venhamos viver em santidade por meio do seu Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom, então eu espero ter esclarecido esse segundo ponto aqui da ceia. Além desse vídeo, a verdade sobre a ceia do Senhor, eu tenho também um outro vídeo intitulado O Propósito da Ceia do Senhor. Está também no canal A Deus Toda a Glória, ok? Eu vou deixar os links de todos esses vídeos aqui na descrição e no comentário em destaque. Bom, e agora chegamos à última questão, a questão do batismo nas águas. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo de número 18. Nos diz assim o texto: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Vamos dar uma pausa aqui. O ide é para quem? Não é para todos? Não é para todos nós? Então, ok. Já chegamos a uma conclusão aqui. Eu nunca ouvi ninguém dizer, não, o ide não é para todos. Não, o ide é para todos. Nós temos que falar de Cristo em toda parte, ok? Ide, fazei discípulos. Muito bem. Fazer discípulos. Quem é que tem que fazer discípulos? São apenas os pastores? Ou apenas alguém que tem uma função eclesiástica? Ou será que todos nós podemos ensinar o que Cristo ensinou para um novo convertido? É claro que todos nós, não é? Ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí vem a terceira parte. Batizando-os. Então vejam, uma questão que tem sido levantada. Somente pastores podem batizar? Bom, eu não encontro, nem nos evangelhos, nem no livro de Atos e nem nas epístolas, nenhum tipo de proibição a que qualquer cristão batize um novo convertido. Batize nas águas. Não vejo uma proibição nesse sentido. E se eu não vejo uma proibição nesse sentido, eu creio que estamos autorizados a fazê-lo. Porque o que Jesus diz aqui é para todos nós.
essa passagem é para todos nós, não é apenas para os apóstolos, né, do tempo onde o livro de Atos foi escrito, não é somente para os anciãos que vieram depois, que pastoreavam as igrejas, é uma mensagem para todos nós. Então, batizando-os. E aí vem a questão polêmica, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Bom, eu estou devendo ainda um estudo sobre isso, mas eu vou trazê-lo, ok? Eu vou trazer um estudo sobre batismo, um estudo completo sobre isso aqui. Mas uma coisa é certa, quem disse para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi o Senhor Jesus. Então, quando, por exemplo, em Atos 2, é dito que os novos convertidos foram batizados em nome do Senhor Jesus, ora, está dito que eles foram batizados conforme Jesus nos ensinou, ok? Agora, não há uma fórmula, isso não é uma palavra mágica. Olha, o brasileiro, ele por natureza é muito místico, né? Então, algumas pessoas pensam que há uma fórmula mágica no batismo. Olha, eu tenho que dizer isso. Olha, quando o livro de Atos diz em nome do Senhor Jesus Cristo, significa obedecendo o mandamento do Senhor. E se o Senhor disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu gosto de ser bíblico, eu quero ser bíblico. Então, no momento do batismo, eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Completamente mergulhado na plenitude de Deus, do Altíssimo. Compreendem, amados? Então é isso. Agora, para que não haja polêmica, quando eu batizo, e você pode conferir isso nos vídeos sobre batismo que estão no canal da igreja. Nós temos uma playlist, está aqui na tela, uma playlist no canal da igreja, que é a playlist Batismos. E nessa playlist dos Batismos Igreja Bíblica Cristã, está aqui o nome da playlist, Batismos Igreja Bíblica Cristã. Procure lá no canal Igreja Bíblica Cristã. Temos 8 vídeos de batismos filmados. Bom, nesses 8 vídeos aqui, vocês sempre vão encontrar alguma palavra que eu dei a respeito do batismo. E para que não haja polêmica, eu batizo da seguinte maneira: obedecendo ao Senhor Jesus, então batizando em nome do Senhor Jesus, ou melhor dizendo, eu digo assim, em nome do Senhor Jesus, eu te batizo conforme ele nos ensinou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E aí eu batizo o novo convertido. Amém? Inclusive esse último batismo aqui, do dia 10 de março de 2019, foi muito emocionante. Eu quero aqui incentivar você a assistir. Foi realmente... eu até estou emocionado aqui só de lembrar. Mas aí vem outra pergunta. Vocês vão ver que esses batismos são feitos dentro de uma piscina dessas de montar, né? E aí algumas pessoas dizem, não, pastor, o batismo tem que ser feito em água corrente. Olha, não existe uma proibição que o batismo seja feito num tanque, numa piscina, numa lagoa, num lago, ou mesmo até numa praia, onde não houver rio, lagoa, etc. Não há proibição. Havendo água, é o bastante. Agora, é a água que vai nos lavar? Não. A água está apenas simbolizando a purificação que há por meio da palavra de Deus em nós. Então vamos lá. Eu quero dar um exemplo aqui. Em Atos, no capítulo de número 8, Atos capítulo 8, nós temos o seguinte, vejam comigo, por favor. Atos capítulo 8, versículo 36, ok? É a passagem onde Filipe está evangelizando o eunuco. E diz assim o texto: e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então vejam que maravilha. Eis aqui água. O texto não diz se era um rio, né, se era uma lagoa, enfim.
Eu sei que agora, há pouquíssimos dias atrás, ou semanas atrás, arqueólogos encontraram, eles acreditam ter encontrado o tanque onde Filipe batizou o eunuco. Vejam que interessante. Porque ao longo da história cristã, havia uma tradição que em determinado local foi que o eunuco foi batizado. E fazendo-se escavações, se comprovou que naquele local onde se dizia que Filipe tinha batizado o eunuco, naquele local arqueólogos encontraram um tanque. Vejam bem, então foi nesse tanque que o eunuco foi batizado, muito provavelmente. Não estou afirmando, são os arqueólogos que dizem. E eu vou tentar encontrar essa matéria e colocar também na descrição do vídeo o link a respeito dela, ok? Eu li isso há poucos dias atrás. Bom, e achei muito interessante. Mais algumas questões aqui. Tem que se fazer curso para ser batizado? Ora, meus irmãos, o que precisa é haver apenas uma certeza de que aquela pessoa realmente compreendeu o evangelho e se converteu a Cristo. Foi a pergunta que Filipe fez para o eunuco. O eunuco disse, eu posso ser batizado? E então Filipe respondeu, é lícito, é permitido, se você crer de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vocês vão perceber que nos batismos que eu realizo, ou que outros irmãos da nossa igreja realizam, nós fazemos 2 ou 3 perguntas, e a primeira delas é, você se arrepende de todos os seus pecados, de todo o coração? Então, se a pessoa diz, eu me arrependo, fazemos a segunda pergunta. E a segunda pergunta é, e você crê e recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal para sempre? E se a pessoa disser sim, e algumas até dizem, sim, eu creio, Jesus Cristo é o meu Senhor, então nós as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome do Senhor Jesus. Até porque o Filho é Jesus Cristo. Então todos que batizam dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão batizando em nome do Senhor Jesus. Amém? Por que polemizarmos a respeito disso? E agora só mais uma questão. Pastor, eu estou vindo de outro ministério e eu fui batizado nas águas naquele outro ministério, porém, eu, por conta de me decepcionar com práticas erradas do ministério, acabei me afastando, cometi alguns pecados e agora quero voltar a congregar. Eu tenho que ser batizado de novo, pastor? E a minha resposta é, depende. Se quando você foi batizado naquele outro ministério, você foi batizado compreendendo o que era o batismo, e você realmente recebeu a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida para sempre, então você não precisa ser batizado. Mesmo que você tenha se desviado por um tempo, o Espírito Santo trouxe você de volta. Então o batismo é um só. Agora, se você tomou um banho, né, e não compreendia nada o que era o batismo, sem arrependimento de pecados, sem realmente se converter a Cristo, então é importante que você seja batizado, se arrependendo dos seus pecados e compreendendo quem é o Senhor Jesus Cristo, o teu único Salvador, o teu único Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e você nele deposita toda a sua fé para a sua salvação. Então, nesse ponto, aí seria necessário você ser batizado de novo, se não houve essa compreensão, ok? Então é isso. Eu espero ter esclarecido esses 3 pontos aqui. E quem pode batizar na congregação? Qualquer irmão. De preferência, os irmãos mais antigos, convertidos há mais tempo, ou então a pessoa que vai ser batizada diz, olha, eu quero que o irmão tal me batize. Não há problema nisso. Se alguém no nosso ministério disser assim, pastor Alan, eu gostaria que outro pastor me batizasse, não tem problema. Ou então eu gostaria que fosse um diácono, não tem problema. Ou então eu gostaria que fosse um outro irmão que não tem nenhum título, não tem problema, ok? Sendo alguém convertido a Cristo, está apto para batizar em nome do Senhor Jesus, ou seja, como ele nos ensinou, ok? Bom, eu espero ter esclarecido isso aqui, e como eu não tenho ainda um vídeo sobre batismo, eu quero aqui incentivar
que você assista esta pregação aqui, que foi do meu amado irmão Geraldo Augusto, que tem pastoreado aqui conosco na Igreja Bíblica Cristã. O título é Até a Consumação dos Séculos. Inclusive, esta foi a pregação do batismo, aliás, da ceia mais recente que houve na nossa igreja, Até a Consumação dos Séculos. Foi maravilhosa essa mensagem, e ele fala também sobre batismo, fala também sobre ceia. Foi, aliás, a mensagem também, se não me falha a memória, do dia desse batismo aqui, ok? Então, queridos irmãos, espero ter ajudado de alguma forma, e qualquer dúvida coloque aqui nos comentários. Este vídeo vai especialmente para as congregações que se formaram e estão se formando pelo projeto Quero Congregar. Que Deus abençoe grandemente você, que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.